Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre o livro de contos Delirium, do autor brasileiro Carlos Patrício. O que mais me chamou a atenção desse livro quando o Carlos Patrício entrou em contato comigo foi a proposta dos vários contos. Eu adoro contos com esses temas assim, mais às vezes polêmicos, mas especialmente temas existenciais que fazem a gente refletir sobre a vida. Então quando eu vi que os contos dele tinham um pouco disso, né, fala sobre crença, religião, assassinos sádicos, eu gosto de serial killers, né, de ler sobre serial killers, não dos serial killers. E tem aqui Desabafo à la Kafka, enfim, eu achei bem interessante a proposta. E, gente, logo no primeiro conto desse livro é Doutor Sádico. Olha só isso aqui, essa imagem já deixa, né, antever um pouco. E por mais que eu leia muita coisa de serial killer, eu achei realmente pesado em algumas partes. É claro que essa é a proposta, aqui nesse conto ele vai trazer um assassino, um serial killer austríaco, então este é o único ponto que eu acho que se passa em outro local que não o Brasil. Ele se passa na Áustria. E as coisas que esse assassino faz, as atrocidades, e em determinado ponto ele vai lá explicando, porque ele prende uma pessoa naquele covil horrível. E eu fui ficando incomodada, porque tava com, sabe aquele negócio mais terrível? Isso não é exatamente um problema, é a proposta, é porque eu fico realmente agoniada com algumas descrições. E aí ele vai passar um pouco, assim, da mente tortuosa desse serial killer. O que eu achei interessante nesse conto, especialmente, né, tirando essa parte de agonia que eu senti, foi que o autor faz uma coisa no final com uma informação que ele havia passado no começo, que você não dá muita bola ali quando aquela informação aparece, mas ela vai ser importante, assim, para o desfecho, para o final. Eu achei isso muito legal, porque quando aconteceu, aí eu parei e lembrei do que tinha lá no começo do livro e como isso aconteceu. É um dos contos mais interessantes do livro, então já tem essa pegada assim um pouco mais da maldade que um ser humano é capaz de cometer, uma mente, óbvio, deturpada, uma mente doentia, mas que a gente sabe que reflete a mente de algumas pessoas, né? Esse primeiro já é interessante nesse sentido, né? Um conto mais assim puxado para o horror. Mas o meu conto preferido do livro é este conto aqui, A Questão de Todas as Questões. Eu acho que ele é o conto que mais traz reflexões, ele é um conto bem maior do que os outros. Só tem um outro, eu acho que é a mesma quantidade de páginas, aproximadamente umas 50 páginas, e ele vai trazer um debate muito interessante na figura de três pessoas. Uma delas é a Teia, uma moça que descobre uma doença muito séria e que pode morrer, só que ela não acredita em Deus, enfim. O médico dessa pessoa que a conhece, que é na figura de uma pessoa que acredita em Deus, mas não acredita em nenhuma religião, ele está sempre em busca de algo, em busca de conhecimento sobre isso, é uma pessoa que se questiona muito. E a outra pessoa é uma religiosa, que acredita muito na Bíblia, enfim, na religião. Então ele vai trazer uma discussão muito legal, um debate muito legal nessas três visões. E eu acho que o autor conseguiu cobrir muito isso, eu acho que esse conto já vale o livro, eu realmente gostei muito das reflexões que ele traz, assim, dos diferentes pontos de vista, assim, de não jogar verdades na cara de ninguém. Pelo contrário, ele vai mostrando como as pessoas podem pensar de modos diferentes, as convicções pessoais de cada um. Reflete aquela coisa de tentar se encontrar ali em algum local, tentar entender algumas verdades, mas é uma coisa assim tão acima, né? Então eu acho que esse aqui traz justamente uma discussão essencial que todos nós, vez ou outra, já pensamos na vida, sobre a existência, sobre o significado da existência, como tudo surgiu, enfim. Foi bem desenvolvido. Eu diria que esse conto, a parte de debate, mesmo que ele fosse um texto mais teórico, eu já teria achado muito bom. E o outro que é um pouco maior, assim, que também ocupa boa parte do livro, é um conto que se chama Lindos Sonhos Dourados. E é interessante porque ele vai trazer um jovem, assim, classe média alta, mas que não se encontra, que tá sempre em crise em casa, porque o pai não entende, então tem esses problemas familiares. Ele vai falar um pouco sobre problemas familiares e vocação, e você tentar se encontrar na vida e às vezes se perder, né? Como entra aqui uma questão das drogas, então o nome já é sugestivo, né? Lindos Sonhos Dourados vai ter a ver aí com uma experiência deste menino que vai acabar fugindo, saindo de casa, né? Ele é maior de idade e se perdendo um pouco. Então acho que o debate, o assunto deste conto também é interessante, e a forma como ele terminou eu também gostei. E foi o conto que fechou o livro, e foi nesse conto que eu descobri que o livro está autografado, porque eu não tinha visto já na última página. Então eu acho que eu realmente destaco esses três contos. São 8 contos no total, e esses são os 3 maiores contos que ocupam
a maior parte do livro. Tem outros contos menores. Eu acho que, assim, o conto que na verdade me decepcionou, porque eu gostei da ideia, mas eu não gostei do desenvolvimento, foi o conto Telefone Sem Fio. Eu vejo alguns probleminhas nesse conto. Algumas incongruências, talvez, assim, de como as coisas funcionariam naquela situação. Isso me incomodou um pouco. Mas é interessante a proposta porque ele vai falar sobre como a fofoca se espalha e aumenta. Eu acho que isso é uma coisa também muito presente, né? Na sociedade. Então traz esse garoto que tem uma namorada, só que essa namorada tem vários problemas, costuma paquerar com vários outros, enfim. E ele vai descobrir que pegou uma doença fatal, e essa parte da doença eu já não gostei tanto assim, porque ela é uma doença inexistente. Eu acho que pode ser criada assim uma doença, mas é uma doença muito fatal, sabe? Eu acho que seria uma coisa que estaria um alerta geral no país e essas pessoas ficariam em quarentena, enfim. Então assim, algumas coisas desse conto eu não gostei tanto, não consigo me desprender de algumas coisas, sabe? Mas tirando isso, assim, a ideia do conto é legal, mas por isso me decepcionei um pouco, porque eu não gostei do desenvolvimento. Mas, gente, esse aqui foi, assim, o único que me chamou a atenção nesse aspecto, porque os outros são menorzinhos. Um deles vai falar sobre um assalto na casa de um grupo de garotos, mas são contos mais curtos. E realmente os destaques, os 3 destaques do livro são muito interessantes. Para quem gosta de refletir mais sobre alguns aspectos da sociedade, de comportamento, religião, rotina, desvios de conduta, eu acho que o tópico dos contos realmente se destaca e é interessante. Assuntos pertinentes, sabe? Que eu gosto de ler sobre. Então acho que quem gosta também desse tipo de leitura vai curtir o livro, quem gosta de ler contos. Uma dica que eu sempre dou pra quem se interessa, quer saber um pouco mais, é dar uma conferida na Amazon, porque tem sempre aquela possibilidade de você ler as primeiras páginas. É grátis, né, pela versão e-book, então pra você ver se você gosta, enfim, se você tem interesse. E eu vou deixar o link para este livro no Scooby aqui embaixo também, pra quem quiser conferir, e o link para a compra do e-book na Amazon. Também vou deixar algum contato com o autor, caso você queira falar diretamente com ele e verificar a possibilidade de um exemplar autografado. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me conta aqui embaixo se você já leu Delirium, o que você achou. Enfim, vamos continuar a conversa aqui nos comentários. E se gostou do vídeo, não esquece de curtir, se inscrever no canal, dar uma olhada nessas 2 opções que eu vou deixar por aqui. Beijos e até a próxima!